Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos antes da leitura. Vamos pedir para que o Senhor venha falar poderosamente no nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós glorificamos o Teu nome, agradecemos porque em cada atividade, Senhor, nós vemos a Tua mão poderosa agindo no meio do Seu povo. O Senhor é Deus e nós, meu Deus, nos dispusemos a Te servir. E isso, Pai, tem nos levado a ver coisas maravilhosas, meu Deus. A ver, meu Deus, que o Senhor age de uma maneira tão preciosa, meu Deus, sobre as coisas, usando também as pessoas. E isso, Senhor, tem sido uma dádiva para nós. Pai, vem falar conosco, Pai, segundo a Tua palavra. Vem, Senhor, nos trazer uma meditação, Senhor, abençoada, Senhor, que esse momento, Pai, seja glorioso, Pai, na Tua presença, que todo o impedimento caia por terra e que a Tua glória seja manifesta aos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 5 até o 10, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós estamos trazendo para a igreja, nesses cultos aos domingos, um ensinamento mais aprofundado da igreja, acerca do que a palavra de Deus ensina como doutrina, como ensinamento para nós. E nós estamos aprendendo diversas coisas, e principalmente acerca da doutrina do pecado. O que a Bíblia fala sobre o pecado? O que é pecado? E nós vimos, nesses decorrer das mensagens anteriores, justamente isso, não é verdade? Se o crente peca, se o crente não peca, não é verdade? E nós vimos na semana passada as causas do pecado na vida do crente, não é verdade? As causas, por que a gente peca, não é verdade? E foi uma ministração preciosa, poderosa, aonde a mão de Deus agiu poderosamente na nossa vida. E hoje nós vamos conversar um pouco e meditar acerca das consequências do pecado na nossa vida. Semana passada nós vimos por que a gente peca. E a gente peca por causa, primeiro, da natureza pecaminosa, não é verdade? A nossa natureza é pecaminosa. Segundo, por causa do sistema. O sistema mundial está debaixo das trevas, debaixo do pecado, não é verdade? E a terceira principal causa do porquê que a gente peca
é por causa da falta da leitura e da meditação e da oração. A leitura da palavra, a oração, uma vida de comunhão com Deus, nos afasta do pecado. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, entremos então nessa parte, nas consequências do pecado na vida de alguém. Então, a palavra de Deus diz aí, aonde a gente leu, primeiramente, que fala o quê? Que Deus, Ele é luz. Em Deus não existe nenhuma treva, não existe nenhuma escuridão. Deus, Ele é luz total, Ele é totalmente luz, Ele é totalmente amor, Ele é totalmente bondade. Amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia está dizendo que se nós dissermos que somos de Deus e não andamos na luz, nós somos então o quê? Mentirosos. E a palavra de Deus, a presença de Deus não está em nós. Então, se nós dissermos que somos de Deus, nós temos que andar de acordo com o que a gente diz que é. Amém? Então, veja bem que esse ponto é muito importante, porque a nossa vida, as nossas atitudes, o que a gente pratica, tem que vir de acordo com o que a gente diz, com o que a gente prega. E a palavra de Deus fala que, primeiramente, o pecado ele quebra a nossa comunhão com Deus. Não é verdade? Além de existir em nós. E o pecado ele vai agir diretamente na nossa conduta, nas coisas que a gente faz. Nas coisas que a gente faz. Então, veja bem as principais consequências do pecado na vida de uma pessoa. Primeira consequência que a gente separou aqui: o pecado faz o inimigo blasfemar de Deus. Quando nós, que somos de Deus, pecamos, nós damos a oportunidade do inimigo blasfemar de Deus por causa do nosso pecado. Olha que coisa. A gente abre o quê? Uma brecha enorme para o inimigo agir na nossa vida, na nossa casa, nos nossos familiares. Tudo porque a gente deu brecha através do pecado. Nós não podemos dar brecha do pecado. E olha só que situação que eu quero compartilhar com você acerca dessa passagem. Em 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 14, e o versículo 13 e 14 diz assim, ó: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. 2 Samuel 12, 13. Achou? Achou? Glória a Deus. Vamos lá de novo. 2 Samuel 12, 13. Amém? Glória a Deus. Quem não achou, pede misericórdia. Aleluia. 2 Samuel 12, 13. Ó, então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor,
também o filho que te nasceu morrerá. Olha só que coisa. Davi tinha pecado contra o Senhor. Ele pegou a mulher de outra pessoa e se deitou com ela. Entendeu? E nisso, o que a palavra de Deus fala? Que ele deu a oportunidade dos inimigos falar mal de Deus. Então, quando eu não tenho um testemunho de uma pessoa de Deus, um testemunho condizente com a palavra de Deus, eu dou oportunidade para o inimigo falar mal de Deus. Não é assim? A pessoa vai e fala, você faz uma coisa, olha lá, você viu? E fala que é crente, e fala que é de Deus, e fala que vai na igreja. Então nós estamos dando a oportunidade do inimigo falar mal de Deus. Já pensou? Pode-se falar mal de Deus? Se Deus não faz mal para ninguém. Então, veja que o pecado abre uma grande brecha para o inimigo. E nós não podemos dar brecha para o inimigo. Amém? Porque, viu? Deu oportunidade para o inimigo blasfemar de Deus. E desse pecado nasceu uma criança. E o que aconteceu com essa criança? Morreu. Olha as consequências do pecado. Então, nós temos que tomar cuidado, igreja. Porque o pecado nunca fica por isso mesmo. Nunca fica por isso mesmo. As pessoas acham que hoje elas pecam, hoje elas mentem, hoje elas traem umas às outras. E às vezes elas falam, mas não aconteceu nada. Acontece sim. É que as coisas que acontecem, a pessoa não liga para saber que aquilo está acontecendo por causa do pecado. Os mais antigos sabiam disso, mas hoje as pessoas parecem que estão ficando aéreas no que diz respeito a essas coisas de Deus. Entende? Então o pecado é terrível e as consequências do pecado são terríveis também. Amém? Então, outra principal causa. Por causa do pecado, a gente perde o galardão. Alguém sabe o que é galardão? Quem não sabe o que é galardão? Galardão é recompensa, tá bom? Galardão é recompensa. Sabia que tudo que a gente faz, a maneira da gente viver aqui, a gente falar do amor de Deus, a gente trazer as pessoas para a igreja, tudo que a gente faz, não é verdade? Que a gente não recebe das mãos dos homens para fazer, a gente recebe de Deus. E quando a gente recebe essas recompensas de Deus, essas recompensas na Bíblia é chamado de galardão. E galardão, a palavra fala que nós vamos receber aonde? No céu. Quando a gente chegar diante de Deus, nós vamos receber, cada um vai receber o seu galardão. Amém? Olha só, vamos ler um versículo que fala sobre isso, agora no Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, glória a Deus. Olha só o que esse versículo fala. 1 Coríntios 3,13. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 3,13. Aê! Louvado seja Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, todos têm dia com D maiúsculo aí? O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer,
a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Capítulo 4, versículo 5, aí pertinho. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então você viu aí que a passagem fala? A passagem fala que vai chegar um dia, e esse dia que a Bíblia está falando é o dia em que nós estivermos diante de Deus lá no céu. Esse dia vai mostrar as obras de cada um, tudo que cada um fez. E você viu aí no capítulo 4 que não importa se foi feito escondido, e não importa se foi feito e as pessoas viram. Lá naquele dia, tudo vai ser mostrado, não é verdade? As crianças assim, sempre falam lá em casa, né? Vai aparecer o telão lá, tipo um VAR no futebol, vai mostrar tudo no telão lá. Tudo que a gente faz vai aparecer lá. Então, se nós fizemos boas obras sobre o fundamento que é Jesus Cristo, a palavra está dizendo aí no versículo 14 que nós receberemos galardão. Nós receberemos com recompensas, nós receberemos, como a palavra fala, uma coroa de glória. Olha, o que é isso? São honrarias que receberemos da parte de Deus. Amém? Caso contrário, a palavra de Deus fala que essa tal pessoa vai sofrer dano. Ela não vai receber o galardão. Então, o pecado leva a gente ao quê? A sofrer danos. Danos concernentes ao quê? A nossa salvação. A ponto de até comprometer a nossa salvação. Olha como o pecado é terrível. A ponto de, além de atrapalhar nós na questão do nosso galardão, da nossa recompensa, também nos sofre dano a ponto de perdermos e comprometer a nossa salvação. Olha como que o pecado ele é perigoso e ele é terrível, terrível. Próxima causa, próxima consequência do pecado. A próxima consequência do pecado a gente viu um pouco aí, né? Em 2 Samuel, que por causa do pecado de Davi, o que aconteceu? O filho que nasceu morreu, você viu? Que triste, você viu? Situação. Outra situação por causa de pecado, que houve morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, porque por causa do pecado, a gente morre também. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Quando que é o salário do pecado? Quando o pecado chega no limite. Quando o pecado chega no limite, a gente recebe o salário dele. E qual que é o salário do pecado? A morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória a Deus. Eu vou ler essa passagem toda, porque é importantíssima para que a igreja venha a estar ciente dessas coisas, porque faz parte de nós. Faz parte isso da nossa vida. E nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então,
disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria seu? E vendido, não estaria em seu poder? Como, pois, assentasse no seu coração esse desígnio, e não mentisse aos homens, mas a Deus? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. E então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor à igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, a palavra de Deus fala aí que Ananias e Safira morreram por quê? Porque eles mentiram. Eles venderam uma propriedade deles e mentiram para a igreja o valor que eles venderam a propriedade. Olha que coisa. Então o apóstolo Pedro aqui falou para eles: olha, por que você vendeu? Você não era obrigado a vender. Se você ficasse com a propriedade, não ia ser sua? Se você vendeu, se você ficasse com o dinheiro, não ia ser seu também? Agora, por que você quis mentir trazendo o dinheiro na igreja? Porque eles ficaram com parte do dinheiro, levaram a outra parte do dinheiro e falou que estava entregando todo o dinheiro que eles tinham vendido lá. E o que Pedro falou para eles? Vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram a Deus. É isso que a gente fala, gente. Hoje, a pessoa, se fosse hoje, né? Nenhum de nós já está aqui, né? Não se por uma mentira a gente morresse já. Mas não é porque as pessoas não estão morrendo fisicamente que mentir não é pecado. Entende? Mentir continua sendo pecado. E quando a mentira chega no limite, gera morte também. Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado com a situação, muito cuidado com a mentira. Não é de Deus. Às vezes a gente mente achando que estamos mentindo para as pessoas. Eles acharam que estavam mentindo para as pessoas, não acharam? Mas estavam mentindo para quem? Para Deus. Como que mente para Deus? Se Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Perguntou, a gente tem que falar a verdade. É ou não é? Ou a gente vai mentir para Deus? Mas não pode. Mentiu para Deus, você viu? Primeiro morreu o marido, depois veio a mulher, confirmou a mentira que o marido contou também, morreu também. Então, olha como a consequência do pecado é terrível na vida das pessoas, na nossa vida como um todo. Próxima consequência do pecado. O pecado é pedra de tropeço. 1 Coríntios, capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo
9 e 10. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do fraco induzida a participar das coisas sacrificadas aos ídolos? Então, a palavra de Deus fala que se nós pecarmos, as pessoas que estão vendo a gente pecar também vão pecar, achando que isso é certo, porque a gente faz. Ó. Então a palavra de Deus está dizendo que o pecado faz com que as pessoas que veem a gente pecando pequem também. E a culpa é de quem? De quem pecou e sabia que era pecado. Veja, não é assim? As pessoas se envolvem com as drogas, aí a pessoa que admira a ela vai e se envolve também, e aí é levada para o vício, é levada para situações, e por aí vai crescendo. Quem cometeu o pecado? Todos pecaram, não é verdade? Mas o maior peso está naquele que deu mau testemunho. Nós não podemos dar mau testemunho, porque o mau testemunho é pedra de tropeço na vida das pessoas. O pecado faz com que vidas sejam ceifadas da salvação. Pessoa, ao invés de eu falar de Jesus para aquela pessoa veio eu pecando. Então, ao invés de eu levar ela para a igreja, o que acontece? Eu estou levando ela para o inferno. Olha que situação. Olha como que é complicada, e as consequências do pecado são terríveis. E principalmente, igreja, para a gente encerrar, uma vida de pecado causa destruição da fé. Destruição da fé. Por que uma pessoa não consegue manter a sua fé nos momentos difíceis? Porque a fé é para ser usada quando? Quando tudo está fácil? A fé é nos momentos de facilidade? Nos momentos que está tudo tranquilo? Não, igreja, a fé é para todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos difíceis, para que a gente venha manter na presença do Senhor e para que a nossa fé seja aumentada, seja fortalecida. Então, se eu levo a minha vida envolvida com o pecado, quando vier a dificuldade, é fato você ver isso. Veio a dificuldade, a pessoa sai desesperada sem saber o que fazer, sai pedindo ajuda para todo mundo, sai assim. Você pode ver, é consequência do pecado. O pecado destruiu a fé da pessoa. A pessoa não consegue focar em Deus, não consegue. E por que ela não consegue focar em Deus? Por causa do pecado. O pecado destruiu totalmente a visão dela do poder de Deus, das coisas de Deus e do que Deus pode fazer e realizar na vida dela. Entende? Essa consequência do pecado é terrível. Porque como que a gente vai se levantar depois de uma situação difícil, se a gente está envolvido com o pecado e o pecado destruiu a nossa fé? Porque para a gente se levantar de uma situação, eu preciso olhar para Deus. Eu preciso falar com Deus. Deus me socorre, Deus me ajuda. Deus abre o céu para mim. Faz um milagre.
Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma situação resolvida na minha vida. Mas se eu estou envolvido com o pecado, eu perco essa visão do trono de Deus. Aí a pessoa até tenta orar, mas ela não consegue. Por quê? Porque o pecado destruiu a fé dela. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Como que eu vou orar a Deus? Como que eu vou falar com Deus? Como que eu vou pedir alguma coisa para Deus sem fé? Então, o pecado é terrível. O pecado, ele tende a matar, a destruir a nossa fé. Então, nos aproximando de Deus, das coisas de Deus, das atividades que a igreja de Deus faz, a gente se aproxima de Deus, e se aproximando de Deus, a gente vai se afastando do pecado. E aí a gente clama, e Deus atende, Deus socorre, Deus ajuda, Deus faz milagre, Deus repreende todo o mal da nossa vida. Entende? Mas para isso eu preciso me envolver. Se eu quero algo com Deus, eu tenho que me envolver com as coisas de Deus. Entende? Então é importante para nós se afastar do pecado e se aproximar cada vez mais de Deus, se aproximar cada vez mais de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, onde a gente leu no tema da mensagem, fala que Deus é luz. E para eu andar com Deus, eu tenho que andar na luz também. Eu não posso andar no meio do pecado se eu sou de Deus. Não dá para mim andar com Deus e andar no mundo, andar com Deus e andar no mundo, andar com Deus e andar no mundo. Eu tenho que ficar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Feche os teus olhos e abre o seu coração para Jesus. Você sabe tudo o que você fez. Se o que você fez hoje foi pecado, o que você fez que não foi. Mas a palavra de Deus, onde a gente leu, fala que se nós temos comunhão com Deus e confessamos o nosso pecado, Ele perdoa de todos os pecados e nos purifica de toda injustiça. Então abre o seu coração para o Senhor, pede perdão do seu pecado, pede para o Senhor te purificar. Agora confessa o que você tem feito, confessa para o Senhor por onde você tem andado, confessa para o Senhor os pensamentos do seu coração e peça que o sangue de Jesus venha ser derramado sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos purifica de toda injustiça. Você que quer ter uma vida melhor, se afasta das trevas, se afasta do pecado, larga tudo isso e vem viver com Jesus, e vem viver na presença de Deus, e vem viver na igreja, adorando, glorificando, buscando as bênçãos do céu para a sua vida. Fato é que Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Quer transformar a sua vida de uma forma
que é difícil explicar, é difícil conceber, porque os pensamentos de Deus são muito, muito, infinitamente maiores do que os nossos. E Deus tem preparado tanta coisa boa para você. Deus tem preparado tanta coisa boa. Mas para a gente viver toda essa coisa boa que Deus tem preparado para nós, a gente tem que largar o pecado. A gente tem que deixar as trevas de lado e andar na luz, e andar na presença de Jesus. Vai falando com Deus, vai abrindo o seu coração, para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida. Vai confessando, porque enquanto você vai confessando Jesus Cristo, Ele vai te perdoando, o sangue dele passa sobre a sua vida e te purifica de todo pecado. Senhor, nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós falamos contigo nessa hora, abrindo o nosso coração, Senhor. Nós aprendemos hoje como terríveis são as consequências do pecado, e a maior delas é o salário do pecado. Quando a gente chega no limite, Pai, o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor, meu Deus, quer nos livrar da morte que o pecado nos traz, quer nos levar da morte que uma vida das trevas nos traz, para uma vida eterna na Tua presença, Senhor. Mas para isso nós temos que abandonar, Senhor, abandonar uma vida de treva, um pensamento obscuro, e colocar o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento todo fixo em Ti, fixo na Sua palavra, para desfrutarmos, meu Deus, do plano de salvação que o Senhor tem para nós, porque esse plano, ele se manifesta na nossa vida hoje, para toda a eternidade, Pai. Vem fazer essa obra em cada vida, em cada coração. Essa pessoa que se envolvia com o pecado, Senhor, que estava vivendo em meio às trevas, Pai, a partir de hoje ela não vai ser mais assim. A partir de hoje ela vai andar na luz da Tua presença, na luz do Teu Espírito, para que as Tuas bênçãos cheguem sobre a vida dela, Pai. Por isso, em nome de Jesus, sobre esse coração aberto, eu ministro, Pai, a cura, a libertação, a restauração, Senhor, a transformação da vida agora. Pai amado, todo o levante das trevas não vai mais desistir na vida desta pessoa. Toda obra contrária, toda porta fechada está caindo por terra em nome de Jesus Cristo, porque nós andamos na luz como o Senhor está na luz. Tu és a nossa luz, o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa salvação. Abençoa, Pai, a Tua igreja, é nossa oração, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do Teu Filho Jesus Cristo, o grande amor do Teu coração e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. E quem crê, diga comigo, amém. Vamos